bem, versículo 16, eu peço que você acompanhe a leitura. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, a- o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim em particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por podermos aprender a palavra do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver de maneira que o glorifique, que o exalte, de maneira, Senhor Deus, que o Senhor seja cada vez mais honrado no nosso meio, Senhor. Obrigado pela bênção de podermos meditar na tua palavra. O Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, para que o nosso entendimento, e assim também como o nosso coração, seja tomado pela palavra do Senhor. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Livro de Malaquias, último capítulo. Malaquias, juntamente com Neemias, capítulo 13, são os últimos capítulos, cronologicamente falando, último livro e último capítulo, cronologicamente falando, do Antigo Testamento. Nós estamos caminhando desde fevereiro de 22, né, que foi o início da nossa escola bíblica dominical, as bases da fé. Viemos de Gênesis, né, e toda aquela caminhada até chegarmos aqui no livro de Malaquias. E aqui o Senhor vai dar a, a mensagem sobre o juízo dele, juízo que acontecerá no futuro, mas é tão maravilhoso isso que Deus não é injusto, queridos. Deus não é injusto. Ainda que os próprios israelitas, judeus aqui, no livro de Malaquias, estão acusando a Deus de ser injusto. Por exemplo, onde eles dizem que Deus está sendo injusto? No livro de Malaquias. Ah, tá, isso é uma pergunta. Tá? Onde Deus diz assim, onde aquelas pessoas dizem assim, o Senhor está sendo injusto. Ainda que não apareça essa frase. Versículo 14. Ele diz que inútil é servir ao Senhor, temos cuidado de guardar os seus preceitos e andar diante do Senhor dos Exércitos. Sim, tem um outro mais específico ainda. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos e também os que cometem iniquidade, prosperam, sim, eles tentam ao Senhor, escapam. Eles escapam, eles estão agindo de maneira errada e o Senhor não está julgando. Olha isso, queridos. Mas tem um outro texto ainda. Eu vou dar uma dica para você, capítulo 2, 2:17. Pode ler, irmão Eliel, por favor. Vamos lá, queridos, vamos parafrasear esses versículos. O que é parafrasear? Fazer de uma frase que fique assim, de maneira simples, né? E a gente consiga entender. O que eles estão dizendo aí? O errado? O errado se tornou certo. Mas a questão do errado se tornar certo, vamos completar essa frase mais ainda. Eles estão prosperando e ainda mais. Vamos continuar. Pode fazer um mal que não tem consequência. Vocês não estão envolvendo a pessoa principal. Deus está permitindo isso. O Senhor está sendo injusto.
o Senhor está sendo injusto. Porque tem gente que está caminhando bem, e eu estou aqui. O texto que o Ricardo citou, né, a mesa é inútil servir o Senhor. O texto que o irmão Liel estava citando ali, onde está o Deus do juízo? Trocou o errado pelo certo? Agora o Senhor está deixando os injustos, os impuros caminharem impunemente, como se o Senhor estivesse agindo injustamente. Para pensar, queridos. Já passou isso pela sua cabeça? Pastor, não vou me comprometer agora. Não vou falar nada, né? Às vezes, queridos, isso é marcante para nós. Às vezes nós não falamos, nós não dizemos igual as pessoas aqui, é inútil servir ao Senhor. Mas às vezes, a importância, e veja bem, a importância que você dá, a prioridade que você dá ou não dá para as coisas de Deus, você está dizendo a mesma coisa. É inútil servir ao Senhor. Agora, o versículo 16, queridos, do capítulo 3, Deus falou: há um grupo que teme a mim. Então, mais uma vez, eu digo a você, repetindo várias vezes que eu tenho afirmado isso: cuidado com as generalizações, né? Se você chega assim e fala assim, a igreja evangélica está perdida. Sim ou não? Por que não? Nós estamos aqui, né, Marcos? Nós estamos querendo fazer o que é certo. Nós não somos melhores, mas nós estamos querendo obedecer a Deus. O que a Bíblia diz? Nós estamos tentando obedecer, tentando seguir os princípios. Pecamos, sim ou não? Falhamos, sim ou não? Confessamos nossos pecados? Tem que ser com essa mesma ênfase de sim. Confessamos nossos pecados e caminhamos adorando ao Senhor. É o que o versículo 16 está dizendo, olha. Então os que temem ao Senhor, eles falam uns aos outros. O Senhor atentava e o Senhor os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que lembram do seu nome. Então, tem gente que está servindo ao Senhor no período de Malaquias. Como vai ter nos 400 anos de silêncio profético, que nós vamos entrar daqui a pouco. Tem gente fiel a Deus ali. Como tem gente fiel no nosso tempo. Como havia gente fiel na época dos mártires. Como havia crente fiel na época medieval. Como havia crente fiel no século passado. Ou seja, sempre vai haver o remanescente. Vamos lá, queridos. Remanescer é subsistir como sobrevivente. É o que sobra, o que resta. Então, o remanescente é aquilo que sobra, que resta ou que remanesce. Então, vai ter ainda a igreja do Senhor, fiel. Mas, pastor, como é que tá? Às vezes a gente vê do evangelicalismo, hoje a indústria gospel, hoje a corrupção, pastores se envolvendo com causas políticas mais do que a igreja. Há irmãs que estão sendo mais mundanas do que as próprias incrédulas. Homens crentes que não têm, homens evangélicos, vou falar crentes, né? Homens evangélicos que não têm palavra, servidores que não são fiéis nos seus empregos, trabalhadores, estudantes que não respeitam o professor. Não, vai ter um crente que vai respeitar o professor. Vai ter um trabalhador que vai ser honesto, ainda que todos sejam desonestos. Todos no sentido, né? Muita gente assim. Ainda tem aquela irmã que não vai se contaminar, aquele irmão que não vai ser levado pelo que o mundo está ditando. Por quê? Porque ele é o remanescente. Ele é aquele que vai lembrar do Senhor. Vamos resumidamente entender o que está acontecendo em Malaquias. O que está acontecendo em Malaquias? Rapidamente. Vai acontecendo infidelidade. O que mais está acontecendo? Separações, casamentos desfeitos, casamentos mistos. Está acontecendo lá no meio, mas tem aquele que vai esperar, eu creio fielmente nisso, queridos. Tem aquele judeu que vai esperar aquela judia e vai casar-se com ela. E quando ele diz para ela que é para o resto da vida, ele vai ficar para ela porque é uma aliança feita diante do Senhor. É isso que vai acontecer. Vão existir os fiéis, vão existir os remanescentes, vão existir aqueles que vão se comprometer e vão cumprir, aqueles que vão lembrar-se do Senhor, aqueles que o Senhor é prioridade. Vai acontecer isso. O que estava acontecendo com as ofertas? Oi? Ofertas impuras, mas eu creio fielmente que chegava um
com aquela ovelhinha ali machucada, que não era para trazer, Deuteronômio já tinha dito, mas tinha aquele que trazia aquela ovelhinha linda, sem nenhuma mancha, perfeita, que ao olhar o sacerdote, falou assim: nossa, mas que diferença de oferta. O próprio sacerdote ia perceber, mas para o sacerdote, tanto faz aquela que era enferma, quanto aquela que era sadia. Mas eu creio fielmente que tinham sacerdotes lá que falavam: peraí, isso que é oferta, meu irmão. Continua assim, continua firme assim. E é isso que é precioso, queridos. Por isso que a Bíblia diz: cada um dá conta de si para Deus. Nós entendemos que igreja, vai edificando uns aos outros, para que nós possamos crescer juntos. Mas, vamos ser bem sinceros, tem irmãos que voam baixo, não é verdade? Eu uso essa expressão, né? O que é voar baixo? Você sabe essa expressão? Eu falo assim, às vezes. Oi? Exatamente, ele vai, ó, né, pego no radar, ele aprendeu a fé, o que, que é para fazer? E é para dizer, não, igreja, escola bíblica dominical, eu não posso faltar, que a gente queria estar reunido umas 2, 3 vezes por semana, mas não dá, então a gente se reúne no domingo, eu não posso faltar. Ele tá voando embaixo. Puf, não posso faltar. Gente, não posso faltar. Pastor, o que foi falado lá, pastor? Pastor, o que foi pregado em Malaquias? Onde é que está em Malaquias? Tem irmão que me pergunta onde é que está em Malaquias. Pastor, já li umas 2, 3 vezes o livro de Malaquias. Irmãos que estão voando baixo. Você começa a olhar e fala assim, nossa, está lá. Mas tem aquele. Que mesmo está pregando, pastor? O senhor está lá em Gênesis? Não, irmão, estou em Malaquias já. Ai, é mesmo. Esqueci, pastor. O senhor estava falando mesmo lá em Malaquias, quando citou Davi. Eu falo, não, irmão, Davi não. Não era Davi ali, irmão. Ah, verdade, pastor, é Moisés. Falou, irmão. Meu irmão, não faz isso não. Claro que eu estou dando o extremo. Mas tem pessoas que estão voando baixo, quer aprender, quer viver, aprendeu que tem que confessar pecado, que é pecador. Deus salvou, mas nós estamos num processo de santificação. Então essa pessoa confessa o pecado e está querendo caminhar com Deus. Aquela pessoa está confessando, pastor, como é que faz, pastor? Que livro eu leio? Como é que eu estou caminhando? Essa pessoa está assim. Tem outros que, infelizmente, irmão, é que a gente crê que a salvação é a graça de Deus, não é pelas obras. Nós vamos ouvir um pouco isso na carta aos Gálatas. É a graça de Deus, e diante da graça de Deus a gente descansa. Mas, irmãos, tem alguns irmãos que voam baixo, está lá, crescendo. E aí, queridos, infelizmente, tem alguns que vão, né? Mas também tem aqueles que nem vão devagar, nem vão rápido. Tem aqueles que não vão, que parecem irmãos e não são, como Paulo diz lá também na carta aos Gálatas, né? Mas aqui tinha os remanescentes. Versículo 18. Alguém leia bem alto, por favor. Muito bem. Então tem o justo, o perverso e o mais ou menos justo. Sim ou não? Sim ou não? Quase ouvi um sim aí, hein? Quase que foi no impulso, assim, né? Não tem, queridos. Tem o mais ou menos justo. Não tem aquele que, ele não confessou Jesus, mas anda honestamente na sociedade. Não tem. João 14,6. Alguém sabe de cor esse versículo? João 14,6. Disse de Jesus: eu sou o caminho, o único caminho, a verdade, a única forma de verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem mais ou menos justo, mais ou menos perverso. O perverso, o bonzinho. É igual a gente usa falar, né? O ladrão da cruz, o bom ladrão. É o bom ladrão, né? Os dois são ladrões, né? O bom ladrão. Um bom ladrão. Ele é ladrão. E para ser crucificado, devia ter cometido um crime muito grave na época lá de Jesus. Então não tem bom ladrão, né? É que aquele ladrão foi convertido pelo Senhor. Isso é diferente, né? Então é o ladrão salvo, você pode dizer isso, né? Depois. Então, queridos, há uma diferença, justo e perverso. É tão importante ficar claro isso na igreja, meus irmãos. Eu penso que muitas vezes a gente confunde as pessoas que não creem em Deus. Às vezes nós lidamos com elas a ponto de negligenciar elas um ensino precioso, que é o justo e o perverso. Há essa diferença característica.
Há aquele que serve a Deus e há aquele que não serve a Deus. Aquele que está trazendo oferta injusta, está servindo a Deus? Sim ou não? Por que não? Por que não? Oi? Ele não está obedecendo. Ele não está fazendo o que agrada a Deus. Ele está dando desencargo de consciência. Isso para Deus não vale de nada, irmãos. Não vale de nada. Tem pessoas que estão fazendo isso muito bem com caridade, com justiça social, com discursos sociais, com ações na comunidade. Isso não vale de nada. Essa é a verdade. O que Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele está dizendo que você tendo a fé, as suas obras glorificam a Deus. Mas a fé que vai efetivar se são realmente boas obras. Eu não estou dizendo que essas boas ações que acontecem no mundo beneficiam pessoas. Claro que beneficiam. Por exemplo, a pessoa está passando necessidade, a pessoa não é cristã. Aí chega uma outra pessoa não cristã e sana a fome daquela pessoa, fez uma benfeitoria, sim ou não? Claro que sim. Ele não vai negar isso. Acontece que essas boas obras não salvam. Essa é a verdade do Evangelho. E a gente confunde muitas vezes. Muitas vezes não deixamos claro que há aquele que serve verdadeiramente ao Senhor, há aqueles que trazem ofertas impuras, há aqueles que não são fiéis, há aqueles que não se comprometem ao Senhor, mas há aqueles que trazem ofertas puras. Há aqueles que temem ao Senhor. Diga, Lia. Exato, Lia. É isso. Porque é o seguinte, sabe o que a gente. Olha, ali, ali tá parecendo eu. Ela já pergunta e já responde, né? Já perguntou e já respondeu. Mas é, meu irmão, sabe por quê? Porque é o seguinte, queridos, a Bíblia diz que o Simão, o mágico, foi batizado, estava na igreja. Quando ele chegou diante dos apóstolos, o que, que ele queria? O poder dos apóstolos. Ele queria o poder dos apóstolos. Pedro ora por ele para que Deus tenha misericórdia dele. Então, provavelmente, aquele homem nunca foi convertido. Fazer coisas para Deus, hein? Irmãos, isso me arrepia. Fazer coisas para Deus não quer dizer necessariamente que essa pessoa é cristã. Mateus 7. Muitos que dizem, Senhor, Senhor, o que, que a Bíblia diz, queridos? Não entrarão no reino dos céus. Mas no teu nome nós nos expelimos demônios? No teu nome nós nos fizemos isso ou aquilo? Irmãos, é uma coisa mais preciosa que existe nesse mundo, é conversão. Conversão é mudança de coração. A pessoa não faz coisas por causa das outras pessoas. As pessoas não fazem coisas para agradar a Deus. Elas fazem porque aquilo faz parte da adoração dela. Ela não consegue não fazer. Ela não consegue não servir. Ela olha para si mesma e ela fala assim: o Senhor mudou o meu coração. O Senhor mudou a minha vida. Então eu quero servir. Eu vou servir não porque eu tenho que servir, mas porque eu quero servir. Eu amo isso. Eu amo as coisas do Senhor. Eu amo a igreja. Isso é conversão. Cada um de nós faz essa avaliação. Cada um de nós. Inclusive hoje nós temos a mesa do Senhor, né, a ceia. É o tempo de examinar a nós mesmos. Às vezes, queridos, para muitas pessoas, Lia, eu creio que dentro dessa questão sua ainda, é mudança de comportamento. Evangelho muda comportamento, sim ou não? Sim ou não? Claro que muda. Claro que muda. Mas é o comportamento que salva? Não. O comportamento é o resultado daquilo que aconteceu lá dentro. Por isso que ela muda. Ela não muda porque tem que fazer. A pessoa não chega e fala, nossa, eu falava muita besteira. Olha, minha boca era só para proclamar coisa ruim, as palavras eram ruins, o que eu falava era ruim, tal. E quando me foi esclarecido, Efésios 4, diz que da minha boca não pode sair nada disso, eu tive vergonha. Eu não falo, mas não é porque não pode. Não é porque é feio. Não é porque o que as outras pessoas vão pensar. É porque isso é torpe. Isso é sujo. Isso é impuro diante de Deus. Eu não posso mais falar assim. Não posso mais. Veja, queridos.
É uma mudança de comportamento por causa da mudança de coração. Quando não há mudança de coração, a pessoa fala assim: não, não vou falar, porque as pessoas estão vendo. Uma hora escapa, puf, desculpa, escapou. Tal. Não há uma luta com aquele pecado. Eu dei só um exemplo, pecado da palavra. É uma mudança, conversão, queridos, conversão é precioso. É precioso. Eu fico imaginando a reunião dos crentes lá com o Senhor. Aquele bando de gente imperfeita, mas bando de gente arrependida. Quando olhar para o Senhor, falar: Senhor, eu estou pasmo. Eu estou pasmo de eu estar aqui. Porque eu sei quanto pecador eu sou. Mas eu enxerguei a graça do Senhor. A fé que o Senhor me concedeu me fez enxergar a bênção que é ser um servo. Olha, queridos, como já distancia o comportamento, distancia as práticas. Por isso tem pessoal, não vai fazer, hein? Os irmãos vão ver isso. Ih, irmão, quando tá assim, tá ruim. Tá ruim. Quando tá assim, tá complicado. Os irmãos vão ver isso aí. Por isso que eu não vou fazer. Hum, pode ser que nunca houve mudança no coração. João? Ih, João, vamos lá. Sim. Ô, João, acho que foi tão complexa que eu não entendi. Sim. Hum. Mas, João, como a gente pode afirmar que ele tinha Cristo no coração? Que ele tinha Deus no coração? Irmãos, eu creio que hoje nós estamos sofrendo, no modo de dizer assim, sofrendo, muitos líderes que não são cristãos e estão pregando. Sim, diz o Senhor, eu tenho medo disso, irmãos. Sabe por quê? O Senhor disse isso mesmo? Ou eu quero dizer uma frase para impactar o seu coração, para mexer com o teu emocional? Então o Senhor não disse. Peraí, o Senhor disse ou não disse? Ah, tem uma vez que eu teve um irmão que falou para mim que ele chegou numa igreja e, e a pessoa chegou para ele assim, olha, é, eu- às vezes a gente ri disso, mas é triste, irmãos. Deus vai dar vitória para você, você vai prosperar e tal. Eu não sei se afirmou que viu isso ou tal, vai afirmar. Resumindo, a pessoa tinha acabado de perder o emprego. Senhor, eu acabei de perder o emprego. Não, mas não, não é, Deus vai abrir outra porta tal. Que isso, irmãos? Para quê? Para a pessoa ficar na igreja? Para a pessoa ficar caminhando enganada? Você dizendo que você falou, Deus manda dizer quando Deus não mandou dizer? Quando você pensa em alguns argumentos, por exemplo, aqui, queridos, tem pessoas aqui que estão sofrendo. Aquele familiar, já pensou nele, está sofrendo. Mas olha, eu nem vou terminar, que você já percebeu para onde que vai isso. Você não tem um familiar que está sofrendo hoje, irmãos? Um familiar aqui que está sofrendo? Você não tem? Então eu falei para você? Ainda bem que eu não quis continuar, porque assim não disse o Senhor. O Senhor não me disse isso. É isso que me dá medo, queridos. É isso que me dá medo. Prometer o que Deus prometeu, falar o que Deus não falou. Isso é pecado, irmãos. Isso é falta de compromisso com Deus, João. Então, aceitar aqueles animais estava tão errado quanto aqueles que ofereciam. Deus não estava fazendo sentido nenhum para eles. Não é à toa que as afirmações. Deus tá, o injusto. Agora, pastor, uma pessoa dessa é salva. Queridos, a salvação pertence a Deus. Mas eu acredito que quando alguém está brincando com o Senhor, alguém está negligenciando os princípios, Deus não é injusto. Deus não é injusto, queridos. Mas, pastor, mas tem tanta gente aí. Pois é, queridos. Eu só entendo a permissão de Deus. Eu só entendo a permissão de Deus. Por que Deus permite? Também não sei. Mas eu não vou aplicar a minha justiça. Não vou, queridos. Ele sabe o que está acontecendo. Peço a Deus que haja um reavivamento no nosso Brasil. Falando de Brasil, isso acontece no mundo, tá, irmãos? Estava com um pastor, como eu disse aos irmãos, essa semana em Angola. Ih, mesma coisa. Sempre houve.
Não é não é um local, não é o Brasil que é assim. Eu estou falando do Brasil porque eu sou brasileiro, né? Nós estamos aqui no Brasil. Então, pedir a Deus esse reavivamento, ou melhor, né, que Jesus volte e reúna a sua igreja. Diga. Sim, sem dúvida. É quando a aplicação de amadurecimento são aqueles que, mesmo vendo os outros trazendo ofertas impuras, estavam trazendo ofertas puras. Por isso, irmãos, que quando eu vejo irmão falando assim, ah, mas quando é confrontado um pecado, ah, mas na igreja também tem gente que faz isso. E daí? E daí, meu irmão? Então isso habilita você a fazer? E por que se você viu não confrontou? Então você está errado, porque você está sendo maledicente. Olha o pecado. Não, pastor, eu sou assim, porque também na igreja. E daí, meu irmão? E daí? Por que você não confrontou? Por que você não ajudou? Por que você não aconselhou? Então você também está errado. Então não habilita outros errarem, você e eu errarmos. Quem falou isso? Quem falou isso? Isso é muito sério, irmãos. Por isso que eu creio na maturidade. Alguns estavam trazendo, outros não. Outros estavam literalmente não tendo compromisso nenhum com o Senhor. Imagina alguém chegar e falar assim, Senhor, o injusto está passando por bom. Irmãos, mas diante de Deus, há aqueles que servem, aqueles que não servem ao Senhor. Vamos caminhar. Capítulo 4, queridos. A diferença entre o justo e o perverso. Então, o capítulo 3 fala da promessa divina, da fidelidade de Deus, do julgamento do Senhor, da imutabilidade de Deus, que Deus não muda, né, queridos? A desonestidade do povo, o compromisso com o Senhor, a arrogância do povo e o remanescente justo. Nós vamos, e aí demonstra uma deslealdade diante do Senhor. Capítulo 3 fala sobre isso. E Malaquias, capítulo 4, fala do julgamento do Senhor. Versículo 1, queridos, a palavra de Deus diz assim: Pois ele, eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. O que você percebe do versículo 1 ao versículo 3? Pensando no julgamento. Deus é injusto? Justiça de Deus. Deus é justo. Irmãos, não adianta. Pode ter todo tipo de cauterização de pensamento. Podem pessoas se esconder onde for. Apesar que quando lê o Salmo 139, vê que não dá para se esconder em lugar nenhum. Mas diante de Deus, Deus há de julgar toda injustiça. Às vezes você olha cristãos e, na verdade, o nosso modelo de servo de Deus foi julgado injustamente. Sim ou não? Quem foi julgado injustamente? Jesus Cristo, queridos. Com testemunhas falsas. Qual o mal que Jesus Cristo fez para o povo? Cita um. Confrontá-los dos seus pecados? Isso é mal? Por que alguns crentes acham que é mal quando confrontam os pecados? Por causa da rebeldia do coração. Irmãos, toda vez que nós somos confrontados, é uma oportunidade da gente crescer, da gente aprender. Por que nós resistimos a isso? Porque nós não gostamos de ser confrontados. Nós queremos só de ser elogiados, exaltados, honrados. Mas o nosso mestre sofreu na mão desse mundo. Sim ou não? Mas essa morte preciosa do Senhor deu acesso a nós, a Deus. Que bênção isso, né, queridos? Mas o versículo 1 ao versículo 3 demonstra o quê? Justiça. Manifesta como? Separando. Deus julgando uns
e, pode falar, Deus julgando uns e livrando outros, queridos. Essa é a diferença. Coloquei em 2 quadros para a gente dar uma olhada. Para uns vai arder como fornalha, os soberbos, os que perversos, eles serão julgados. Mas e os outros? Serão abençoados com a justiça de Deus. É o versículo 3:18 acontecendo. Sim ou não? Então, esse pensamento mentiroso, enganoso, daquele povo que falava Deus é injusto, o soberbo está passando ileso, não há impunidade. Queridos, às vezes pode passar isso pela sua cabeça hoje. Às vezes, quando você lê em Malaquias, inútil é servir ao Senhor, aquilo te choca. Fala, meu Deus, olha o que eles estão dizendo, injusto é servir ao Senhor. Mas às vezes a maneira como você trata a igreja dele, você está fazendo a mesa do Senhor desprezível. Essa é a verdade, queridos. Às vezes a maneira como você trata os seus irmãos. É tão interessante isso, né, queridos? É, é, a gente precisa ser honesto diante de Deus. Porque diante de Deus, nosso coração não fica nada escondido, fica expresso. Irmão, não está feliz? Vai acertar as coisas. Vai acertar com quem você tem que acertar. Vai acertar com o pastor, vai acertar com o irmão, vai acertar com a irmã. Lá, olha para esse rebanho e fala assim: eles são também como eu, pecadores, mas eles querem fazer o que é certo. Aquele pastor Denis lá, ele é imperfeito, mas ele está tentando fazer o que é certo. Nem sempre ele acerta, mas ele está tentando. Ele está buscando pregar a palavra. Ainda que ele não seja o mais eloquente, o mais expressivo, ele está tentando pregar a palavra. Ele está falando só da palavra. Esse não é o caminho certo? Esse é o caminho certo. Agora, irmãos, vão ter pessoas que de repente vão falar assim: não, mas eu não creio que seja assim. Eu creio que seja uma outra forma. Aí qual que é a honestidade que essa pessoa precisa ter? Eu não posso ficar falando mal desse rebanho. Se para mim não está sendo correto, eu não posso caminhar dessa forma. Porque são ovelhas do Senhor, é a igreja do Senhor. O Senhor há de julgar. Agora, nós queremos caminhar da maneira correta, da maneira certa. Pastor, mas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Eu já falei para você, nós não temos responsabilidade com outros arraiais. Eu não sei o que estão fazendo, ou até sei de alguma coisa, mas está acontecendo lá. Não vai acontecer aqui, porque eu conto com você. E espero que você conte comigo. E a gente vai caminhar dessa forma. É assim. É tão claro para mim, queridos, que o que Deus faz? Deus vai conduzindo a sua igreja, né? Da maneira é isso que eu creio na multiforme graça de Deus, né? Se você entrar em igrejas conhecidas nossas, de irmãos crentes, você vai notar a diferença, sim ou não? Vai notar, não vai? Vai. Não quer dizer que eles não são crentes? Não. Estou falando de igrejas sérias. Mas de repente a liturgia é diferente. De repente a liturgia não é muito a nossa liturgia. Você vai ficar comparando liturgia ou liturgia. Claro que o que é bíblico e o que não é bíblico. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de igrejas sérias. Vai falar, essa diferença, mas são nossos irmãos. É a multiforme graça de Deus agindo naquela igreja, como agindo na nossa igreja, como agindo naquela outra igreja, como agindo na outra igreja. Estava conversando com o pastor sobre isso, né, essa semana. Ele está falando alguns costumes que ele tem lá na igreja em Angola. Mas eu vi a seriedade com que o pastor está conduzindo a igreja lá em Angola. Eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, que bênção, pastor. Mais diferenças que assim, queridos, litúrgicas que eu não faria aqui. Olha que interessante. Não são pecaminosas, mas que eu não faria aqui. Porque é diferente. Simples assim. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo de um e de outro. Um que serve e outro que não serve. Um que será, sim, julgado pela sua perversidade. O outro que será livre, segundo a misericórdia de Deus. Esses estão andando em fidelidade. Os outros estão andando em perversidade. Essa é a diferença. Pode? Pode. Pode sim, Andrés, porque é o seguinte, é interessante, Jesus falou que não, a gente não tem como a gente tirar. Quem já viu numa imagem o joio e o trigo? Quem já viu? Levanta a mão. Gente,
É igualzinho. É interessante, você vai tentar discernir, você vai ficar buscando pelo em ovo, né? Porque você começa a olhar assim e fala assim, não, aparentemente não parece ser diferente. Mas diante de Deus, queridos, o que Deus conhece que eu e você não conhecemos? Coração. Comportamentos todos nós sabemos, né? Diga-me. Sim, interessante isso, né? Verdade, irmão. Ah, na planta em si, né? A diferença natural, né? Porque é algo que acontece nele, né? É algo que acontece no cristão. Então, irmãos, olha, eu falo para vocês, comportamento é importante? Sem dúvida, é muito importante. Mas conversão é mais que comportamento. Conversão é vida. É fruto, né? É fruto. Que joio não tem. Mas eles vão ficar no meio? O Senhor Jesus falou que vai, né? Diga, Marcos. Sim, né? Porque é aparente, né? Exato. Exatamente. É, nesses momentos, queridos, que eu agradeço a Deus por servir ao único e verdadeiro Deus, né? Porque Ele nos conhece verdadeiramente. Irmãos, é tão triste isso, que eu posso mentir para você e você mentir para mim. Para pensar que triste isso. Eu posso mentir para você e você mentir para mim. Agora, alguém diz para mim quem é o pai da mentira? Quem mente faz o quê? Pastor, fiquei com medo agora de afirmar isso. Mas quem mente faz o quê, queridos? Fazendo as obras de Satanás, não é isso? Isso pode acontecer no nosso meio? Olha o que é o pecado. Agora, alguém que mente e e é convertido, ele mentiu, ou ela mentiu. O que ele faz? Se arrepende, pede perdão e não volta mais a pecar. Por isso que, quando João diz em sua carta, aquele que conhece a Deus não vive pecando. Não é uma marca dele, mentira, mentira, mentira. Ah, me arrependi. Mente, mente, me arrependi de novo. Mente, mente, me arrependi outra vez. Ele não vive nessa prática. É uma luta para ele. Todos nós temos nossas lutas. Essa é a diferença daquele que serve a Deus e não serve a Deus. Terminando a carta não, o livro de Malaquias, olha só, queridos, o que que a palavra de Deus, dada por Deus, às pessoas que estavam vivendo no período de Malaquias nos diz. Alguém leia. Horebe é outro nome para Sinai. O que esse versículo está dizendo? Lembrar das leis de Deus. Exatamente. Estamos entendendo o contexto de Malaquias, não é isso? Quando que essas leis foram dadas? Lá em Moisés. Que período foi esse? Hã? Lá em Êxodo, não é isso? Deserto? Êxodo ou deserto? Pastor, agora complicou, porque em Êxodo também fala do deserto, né? Depois do capítulo 12 eles entraram no deserto. Mas foi lá em Êxodo, tá, irmãos? Êxodo 20 foi estabelecida a lei de Deus ali. Por isso que eu falei deserto. Mas vocês falaram certo em Êxodo, né? E deserto. Irmãos, Deus não muda. O que que eles precisariam trazer à memória? O que eles precisariam considerar? Palavra de Deus. Isso é base. Não era o comportamento deles que iam nortear, não eram os sacerdotes aceitando ofertas impuras, não eram as pessoas trazendo ofertas impuras que iriam nortear a vida de adoração deles. É eles trazerem à memória o que o Senhor já estabeleceu. Por isso, irmãos, eu falo para vocês, nós estamos aqui, nos reunimos em torno da palavra de Deus, porque é ela que vai transformar, nos direcionar, dar um norte para a nossa vida.
Não precisamos inventar nada, irmãos. Não precisamos inventar nada. É pedir a Deus misericórdia e iluminação do Espírito para entender o texto e viver o texto. O que eles precisavam trazer à memória? Gente, o que eu já ensinei? Por exemplo, Deuteronômio, sobre as ofertas. Por exemplo, a santidade do Senhor. O livro de Levítico fala da santidade do Senhor. Todos aqueles cuidados, a santidade do Senhor. O que mais eles deveriam trazer à memória? Agora pensando na lei e pensando o que eles deveriam lembrar. Vamos lá. Do juízo de Deus. Qual momento, juízo de Deus? Quando o povo foi para o cativeiro. O Senhor executou o seu juízo. O Senhor demonstrou a sua disciplina, mas também o seu amor, ao trazer o povo de volta. Esse povo, queridos, está falhando para com Deus. Tragam à memória isso. E o Senhor faz uma promessa. Continua a promessa do capítulo 3, versículo 1. Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Último versículo de Malaquias. Então, profeta Elias seria enviado. Mas o profeta Elias, lá no período do rei Acabe, o profeta Elias subiu aos céus uma carruagem de fogo. Mas o que esse texto está dizendo? Nada melhor do que o Senhor Jesus para interpretar, né? Então nós vamos olhar para o texto lá. Olha lá. Eu enviarei Elias. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Lucas 1,16. O que o anjo está dizendo ali a Zacarias? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. No espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quem cumpriu essa profecia? Hum? Quem veio no poder de Elias? Estou aqui, João 1, as pessoas perguntaram para o João Batista: você é Elias? Você é o Messias? Ele falou: não, aqui não é uma doutrina reencarnacionista. Não, Elias não reencarnou. Mesmo porque, se parar para pensar, Elias nem morreu, né? Não é isso? É isso aí, irmãos. Tá vendo aí esses enganos que aparecem aí? Elias nem morreu, como é que ele vai reencarnar? Então não era a pessoa de Elias em João Batista. Era no poder de Elias que João Batista pregava. Inclusive as vestes como Elias se vestia, é a mesma que João Batista se vestia. Então quando Jesus diz, fala assim, olha, era essa pregação da qual Elias pregava enfaticamente junto às pessoas. Lembra da pregação de João Batista? Qual que era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele falava abertamente, ele chamava de hipócritas aqueles que chegaram lá para se batizar. Ele falava a verdade, é assim que João Batista fazia. Essa profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, dizia que ele queria preparar o lugar. Era esse mesmo que veio no espírito e no poder de Elias, João Batista, queridos. E olha só, aqui nós temos a justiça de Deus aplicada no capítulo 4. Então, no livro de Malaquias, nós temos essa divisão. Desde a sentença, confronto sacerdotes, sacrifícios imperfeitos, demonstrando a desonestidade do povo, desprezando a mesa do Senhor, a infidelidade para com o Senhor. Desde a infidelidade do povo, com relação aos relacionamentos, com relação à aliança do Senhor, a violação, desde a deslealdade que o povo estava perante o Senhor, mas tinha o remanescente. Tinha o povo agindo de maneira arrogante, mas o Senhor
imutável, Deus que não muda, demonstrando a deslealdade do povo, mas tem a justiça de Deus, que vai ser aplicada. E todas as promessas contidas no Antigo Testamento, a não ser aquelas que não se cumpriram, aquelas que já se cumpriram, elas irão se cumprir. Vai haver um julgamento. Vai haver julgamento. É interessante que algumas pessoas usam essa expressão, acho interessante, né? A igreja é o parênteses, né? Nesse plano de Deus. Acredito em plano B, porque Deus tem todo o plano, né? Mas a igreja acontece nesse meio, porque veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Olha lá, queridos. Lembra desse quadro? Estamos chegando no final dele, hein? Olha lá, princípio, patriarcas, Egito, deserto, terra prometida, cativeiro, retorno do cativeiro. Nós estamos aqui agora, aqui, lá no finalzinho, chegando nos 400 anos. Agora nós vamos entrar no período intertestamentário, né? É, tem outros nomes para esse período também, né? Mas vamos usar o intertestamentário. Por que intertestamentário? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Então, esses 400 anos, alguns comentaristas acham que é injusto usar o nome 400 anos de silêncio, né? Mas quando a gente diz silêncio, não teve produção escrita nesse período. É nesse período que aparecem os livros apócrifos. Olha que interessante. Nesse período que aparece Baruque, entre outros livros aí acrescentados à Bíblia. Eclesiástico, né, aparece nesse período aqui. Macabeus, né? Judite. Isso, exatamente. Então aparecem esses livros nesse período. Não teve inspiração bíblica, por isso que 400 anos de silêncio. Agora, uma pergunta. Deus não agiu nesses 400 anos? Tinha crente nesses 400 anos? Por quê? Tem remanescente. Em todas as épocas. Tem, queridos. Olha lá. Então, os 400 anos de silêncio, nós vamos ver aqui que nós estamos no finalzinho do reinado da Pérsia, entrando na Grécia e ali Roma. Agora vamos dar uma olhada nos impérios. Vamos lá. Claro, queridos, que se a gente for estudar a história desde o início, né, aparecem outros impérios. Você vai ver livro de história, aparecem outros impérios. Mas para nosso estudo aqui, as nossas bases da fé, qual foi o primeiro império que a gente olhou para ele? Egípcio. Muito bem. Olha lá, o Império Egípcio. Que demarca qual período mesmo? Se a gente for pensar em um dos períodos, eu sei que Abraão também vai falar com o faraó, aquela questão, mas. Opa, eu já pulei. Qual é o próximo império? Ah, vocês falaram com uma confiança tremenda agora, hein? Gostei dessa daí. Próximo? Não, não vou apertar, não. Babilônia. Babilônia. Muito bem. Próximo? Pérsia. Muito bem. Próximo? Pastor, nós não entramos ainda. Pois é. Então, Império Egípcio demonstra o deserto. E no Assírio, o que nos faz lembrar? Reino dividido. Vamos nomear aqui o Império Assírio relacionado ao reino dividido com. Tá certinho o caminho. Império Assírio, com o reino dividido, a gente associa com reino. Isso, reino do norte. Muito bem. Império Babilônico. Isso. Cativeiro, lá no Reino do Sul. Império Persa. O retorno. Exatamente, o retorno do cativeiro. Agora nós vamos olhar para o Império Grego. Nesse período aqui de saída aqui da Pérsia e para o Império Romano, queridos. E esse período, queridos, é impressionante. Já deu o horário aqui? Hoje eu não vou passar do horário, tá bom? Estou olhando ali. Já ouviu falar de fariseu? Já ouviu falar? Ele aparece aí no Antigo Testamento, sim ou não? Aparece, né? Saduceu? Também não? Sinagoga? Também não aparece, né? No, por exemplo, com que idioma nós terminamos o Antigo Testamento? Idioma, qual a língua? Hebraico, porções do aramaico, né? No Novo Testamento, qual o idioma está imperando? O grego. Mas sabe o que é interessante? Qual era o império na época de Jesus?
o Império Romano. Mas qual a língua falada? E por que não é o latim? Outra coisa, qual era a cultura da época de Jesus? Ainda que tivesse, claro, a cultura hebraica, né? A cultura é grega. Mas o Império Grego já tinha passado. Esse foi um dos feitos de Alexandre o Grande. Queridos, esse homem foi um conquistador, jovem de tudo, mas ele queria que o Império Grego alcançasse de maneira a linguagem e a cultura, interferisse na vida do mundo. Conseguiu, sim ou não? Os irmãos que tocam aqui conhecem um pouco mais de música, sabe que tem as escalas do jônico, né? Do eólico. Esses nomes são gregos para escalas musicais. Interessante isso, querido. Muito pensamento da cultura grega tem hoje ainda. Filósofos. Você ouviu falar alguma coisa de filósofo? Matemáticos. Interferem no nosso dia hoje. Cultura grega. Em que período aconteceu? 400 anos de silêncio. Oi? Ideia de república. Olha que interferência do Império Grego, queridos, nos nossos dias. Então, eu fico muito impressionado com o idioma. O idioma foi o grego. A Bíblia, no Novo Testamento, ela foi escrita em que idioma? Olha só, irmãos. 400 anos acontece muita coisa. 400 anos acontece muita coisa. Nós vamos ver em algumas aulas ali. A gente vai ver de maneira panorâmica também. Mas nesses 400 anos teve uma revolta dos judeus. Nesses 400 anos, né, houve perseguição com relação aos judeus. Alguém tentou sacrificar uma porca. Aliás, houve esse sacrifício de uma porca no altar. Porco era animal impuro, não podia acontecer. Tentaram implantar a cultura grega no judaísmo. Olha, meus irmãos, deu uma guerra nesse período. Já o Alexandre o Grande já permitiu que os judeus adorassem ao Senhor. Aí ele foi para Alexandria, lá no Egito. Ah, essa escola de Alexandria é uma escola de interpretação. Oh, pastor, quanta informação. 400 anos de silêncio profético. Agora, sabe o que é interessante, queridos? É isso, para chamar mais atenção. De Neemias 13, de 4 a 30, e o livro de Malaquias, até Lucas, capítulo 1, versículo 5 a 25, que é o prenúncio da vinda de João Batista, que é aquele que ia preparar o caminho, são 400 anos. Mas Daniel, capítulo 2, já falava dos reinos que viriam. Lembra da estátua? Cabeça de ouro. Aí tem as partes todas. Vai ser um outro império. Ou Nabucodonosor? Não, então vamos fazer a estátua toda de ouro. Não adianta. Vai vir outro império, entra outro império. Vai vir um outro império, entra outro império. Vai vir um outro império, entra outro império. E mais um império vai vir futuramente. Isso não é coincidência, irmãos. Isso é palavra. Está na nossa mão aí, ó. Está na nossa mão, meus irmãos. Por isso nós não vamos perder tempo, não. Semana que vem, permitindo o Senhor, se nós não for para Jesus e Ele não voltar para nos buscar, nós estamos aqui na EBD para aprender mais, Senhor. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de conhecer mais a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, agora nesse período interbíblico, onde nós não temos revelações inspiradas, escriturísticas, Senhor Deus, mas nós temos a história e o Senhor conduzindo a história. Nós queremos olhar para ela sempre, Senhor Deus, com as lentes do Senhor. Como o Senhor é bondoso, como o Senhor cuida dos seus filhos, mas como o Senhor está no controle de toda a história, Senhor Deus. E para nós entender os 400 anos, é principalmente caminhar olhando para Jesus, para a vinda do nosso Salvador, para a vinda daquele prometido no Antigo Testamento, que no Novo Testamento se cumprirá. O nosso Salvador, o nosso Cristo, o Messias prometido. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Abençoa-nos na continuidade do nosso culto de adoração, nosso café, do nosso almoço, que em tudo, Pai, o Senhor seja glorificado e honrado. Mais uma vez, obrigado por caminhar, Senhor Deus, nessas bases da fé no Antigo Testamento. Queremos agora rogar as bênçãos do Senhor para a continuidade desse curso, as bases da fé no Novo Testamento, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.